Bom, a gente tinha terminado aquela primeira conferência que ele fala sobre as quatro funções da consciência, e aí ele começa a falar da questão da endopsique e da ectopsique, né, que é das funções que são voltadas para o mundo externo e as funções que são voltadas, né, para a realidade interna, de percepção da realidade, do mundo em si. E aí, quando ele começa as discussões, é quando as pessoas que estão participando da conferência vão fazer suas perguntas, né, sobre o que ele acabou de trazer. E aí, sempre essas conferências elas eram destinadas às tinham muitos psicanalistas, tinham muitos médicos, psiquiatras, né? Então, eles sempre vinham com umas perguntas assim, justamente para tentar desestabilizar eh, e desbancar algumas questões que ele vinha trazendo, justamente para tentar instigar, né, essa resposta, essa crítica. E aí ele fala essa pergunta que tem na primeira discussão, que ele fala em que sentido, né, que o Jung usava a palavra emoção, ou se ele atribuiu algum significado. O Jung ele vai dizer que justamente a emoção ela não é o sentimento, que essa foi a crítica em relação ao Redfield, né? Que ele fez a palavra, ele interligou a palavra emoção à palavra sentimento, que é uma função para o Jung, né? Dentro das quatro funções, se vocês lembram, é sensação, pensamento, sentimento e intuição. E aí ele fez a ligação entre sentimento e emoção. E aí por isso que ele pergunta se ele tem algum significado diferente para isso, porque para ele era a mesma coisa, né? Sentimento e emoção. E até que se a gente parar para pensar, para a gente também às vezes é a mesma coisa, né? A gente não faz muita diferença entre o que é um sentimento e uma emoção no nosso dia a dia. Vocês conseguem pensar nessa diferença? Existe Não, diferença entre sentimento e emoção? Não? eu acho que sentimento é aquilo que. Eu não vejo muita diferença, né? Acho que Uhum. o sentimento, ela é aquele valor que nós atribuímos a algo, né? É, isso. Diante de uma situação. Uhum. E emoção? Pra ti. Eu não consigo ver como de muita diferença entre sentimento e emoção. É. Eu acho que a emoção é a forma como a gente reage a situações. O que mais? Como assim? Assim, no caso de algum estímulo, né? Externo ou internamente, dependendo de alguma situação, eu acredito que é a forma que nós agimos, e o sentimento não. Eu acho que o sentimento, no caso, é algo mais duradouro do que a emoção. Uhum. Tipo, no caso de sentimentos que nós sentimos, né? Ódio, raiva, a gente pode sentir em algumas situações, mas eu acredito que a emoção seja algo momentâneo. Aí o sentimento seria algo que fosse mais, assim, fosse algo mais prolongado. Acredito que seja. É quase por aí mesmo. Vocês dois foram no mesmo rumo do pensamento, né, do Jung. Até porque a gente falou um pouquinho, acredito eu, se eu não me engano, na última vez que a gente se encontrou. Porque, assim, para o Jung, o sentimento ele é uma função racional de valor. Então, o sentimento ela é aquela capacidade, aquela função que nós temos da consciência de atribuir valor a algo. Por exemplo, eu gosto de comer bolo. Eu gosto de comer bolo. Eu gosto. Não gostar ou não gostar. Ou então, por exemplo, você falou da raiva. Eu sinto raiva de uma pessoa. Eu não gosto dessa pessoa. Eu não gosto dela. Isso é um sentimento. Não gosto. É um sentimento de valor. Agora, por exemplo, se eu enxergo uma pessoa, se eu penso nessa pessoa, essa mesma pessoa, e eu fico, sabe, com raiva, a sensação, no caso, não é nem o sentimento, o Jung fala da inervação, né? É como se a gente fosse inervado por esse sentimento. Ele vai se estendendo, né? A inervação tem o núcleo, né? E ele vai se ramificando.
Então, essa inervação do sentimento até transpor ao corpo, né? Então, ele faz essa distinção. O sentimento é esse julgamento da consciência, né, de valor, é a atribuição de valores. E a emoção é essa inervação, é essa reação que causa uma mudança fisiológica no nosso corpo. Por exemplo, quando a gente sente raiva, muita raiva, por exemplo, ou qualquer sentimento desses, tipo tristeza, até confunde, né? Sentimento, a gente fala sentimento de novo, né? Mas é de tão comum que é no nosso vocabulário. Mas quando a gente sente essas emoções que vêm até a gente, de tristeza, raiva, euforia, alegria, e a gente tem uma reação fisiológica, por exemplo, a pupila dilata, o coração começa a bater mais rápido, né? A gente tem uma taquicardia. Tudo isso é uma inervação para o Jung, né? Essa inervação seria essa reação psicofisiológica. Isso não é um sentimento. Isso seria a emoção já para o Jung. E o sentimento é justamente a questão da atribuição de valor. E aí ele vai fazendo as perguntas, ele vai respondendo isso, né? Então ele até fala da questão do afeto, né? Dou o mesmo significado à emoção e ao afeto. São a mesma coisa que nos afeta, que interfere em nós. Por ela somos carregados, atirados para fora de nós mesmos, né? Aí ele fala, então a diferença, o sentimento não apresenta manifestação física ou fisiológica tangível, ao passo que a emoção se caracteriza por uma condição fisiológica alterada. E aí, ele fala que as emoções são mais contagiantes, são verdadeiras desencadeadoras de epidemia emocional, que é justamente essa reação que a gente tem, né? Eu posso só simplesmente não gostar de alguém, e eu posso sentir raiva ou não gostar dela, mas se isso atinge a um nível fisiológico de alteração, aí já entrou num processo emocional ou de afeto, como ele falava também, tá? E essa distinção é importante para depois ele vai trazer outras questões relacionadas aos complexos, que é justamente faz esse link com a emoção, né? E aí depois ele faz até a pergunta, né? O Dick faz a outra pergunta que é perguntar a ligação entre afeto e sentimento. E aí, no caso, entre emoção e sentimento, qual a distinção, né? Qual a ligação e a distinção entre afeto e sentimento? E o Jung responde que o problema é simplesmente uma questão de grau. Ou seja, é como se a emoção ela estivesse num grau mais avassalador do que o sentimento. Então, se eu sinto algo no sentido de valor, isso pode desencadear uma emoção, dependendo da situação, claro, né? E, enfim, várias questões, mas isso pode chegar a desencadear um episódio de emoção. Ele até responde, né? Se houver um valor obsessivamente forte, sua tendência é tornar-se emoção num dado momento, ou seja, quando atingir a intensidade suficiente para causar uma inervação fisiológica. Aí ele dá até um exemplo depois, né? Que ele estava numa clínica com um dos professores, parceiros dele lá, né? Que trabalhavam com ele num campo de pesquisa. E aí ele falou que para submeter, né, esse colega dele a um teste que eles estavam desenvolvendo, que era o teste de associação de palavras. E aí ele falou que pensasse em alguma coisa desagradável. Ele pensasse em alguma coisa muito ruim para ele, né? E aí ele pensou e tipo não teve reação nenhuma, ele só pensou, né? E aí ele falou acerca que o Jung não tivesse conhecimento. E ele falou: o objeto de sua imaginação deveria ser realmente doloroso. Tais experiências eram-lhe muito familiares e sua capacidade de concentração verdadeiramente poderosa. O professor se deteve num determinado fato, mas não se registrou alteração considerável na resistência elétrica da pele. Essa resistência elétrica é daquele aparelho psicogalvânico, não sei se você já viu, o detector de mentiras, sabe? Que aí botava lá os eletrodos e tal, aí media a alteração cardíaca, a, a respiração, a sudorese. Isso foi desenvolvido muito na época do Jung por ele também, né? O aparelho já existia, mas ele que deu uma visibilidade um pouquinho maior. E aí não foi registrado. O professor lá, o colega dele pensou nessa situação dolorosa, mas não houve alteração no aparelhinho lá, né? E aí ele falou, cadê? Não surgiu o mínimo de acréscimo de corrente. Aí me deu um estalo. Naquela manhã observaram que alguma coisa de natureza extremamente desagradável estava acontecendo com meu chefe. Bem, vou tentar o golpe, né? Que é tipo ele, como diz, jogou verde, né? E pensei, e disse,
não é um caso do fulano de tal, e falou o nome da pessoa, né? E imediatamente houve um dilúvio de emoção, né? Ou seja, o coração dele acelerou, ele ficou nervoso, né? Aí registrou isso lá no aparelho. E aí ele começou a pensar, bom, então a reação que ele teve antes, quando ele pensou, só pensou na situação, foi um sentimento. Ele pensou na situação, mas ele fez um julgamento de valor sobre aquilo. Aquilo não alterou fisiologicamente o corpo dele, não desencadeou uma emoção. E a partir do momento que o Jung trouxe esse conteúdo, na verdade que o Jung sabia que era aquilo, ele desencadeou aquela emoção. Então a diferença estava justamente nesse grau entre sentimento e emoção, que vai mudando. E, bom, e aí, isso na verdade é a última coisa que seria interessante a gente falar, essa parte das funções da consciência, porque depois fica bem melhor essa questão para entender uma outra parte que é importante, senão a gente vai ficar muito tempo aqui. Deu para entender a diferença entre emoção e sentimento? Eu sim, professor. É, basicamente isso. Então, ele faz a diferença. E aí isso é importante porque na segunda conferência ele vai falar sobre os arquétipos e depois, logo depois, ele começa a falar sobre os complexos, teste de associação de palavras. E aí ele traz a questão que como que ele conseguiu, como que ele percebeu. Isso está na página, eu não sei qual página tá, mas é o início da segunda conferência, tá? Não sei qual página tá aí no de vocês. Aqui no livro é 74, professor. Tá. É 74. Uhum. É, a segunda... Perdão, 46. Ah, tá. Então a segunda conferência ela vai ter o início falando sobre os arquétipos e aí ele tem uma imagenzinha que é essa bem daqui. Deixa eu ver se vocês verem. Essa daqui. Dá pra ver aí um pouquinho mais ou menos como essa para vocês se acharem. É um círculozinho com várias tonalidades. Eu vou tentar compartilhar aqui para vocês. Peraí. Aqui no livro ele está na página 55. Vou tentar compartilhar aqui com vocês. Aqui, achei. Calma aí. Opa. Deixa eu compartilhar. Pronto, estão vendo aí? Estão vendo? Sim. Tá. Então, o que seria isso? Ele fala dessa relação das camadas, vamos dizer assim, das funções da consciência. Então, não necessariamente elas vão seguir essa ordem, tá? Elas estão dispostas assim para nível didático, mas ela vai seguir dependendo da cada pessoa. Por exemplo, a gente fala da sensação, da função sensação, que é essa sensação que essa função que vai captar esses estímulos externos, que vai perceber as coisas como elas são, né? Quando a gente fala em sensação, a gente fala da sensação física, das funções, né? Que a gente tem a visão, a audição, o paladar, o olfato, né? As funções fisiológicas que nós possuímos. Então, é geralmente a primeira porta de entrada que a gente tem no mundo, né? Para captar essas informações. Só que para o Jung isso é relativo. Nós nascemos, no momento que a gente nasce com qualquer uma das quatro funções com uma potencialidade de desenvolvê-las. A gente nasce com uma potencialidade de desenvolver qualquer uma das quatro funções. Nós não vamos desenvolver todas ao mesmo tempo. Vai ser sempre uma mais predominante do que a outra. E aí tem ai, como é o nome dela? É uma professora, a Ursba. Alguma coisa assim o nome dela, mas o nome dela é muito difícil. A William Ursba. Ela fala sobre. Ela faz uma comparação das funções
Eu até dei esse exemplo ontem lá na sala, acho que tu não tava, Letícia. E na hora, foi para as meninas na hora do intervalo. Que é como se nós, por exemplo, quando a gente nasce, o que é que define a gente de se nós vamos ser canhotos ou destros? Já pararam para pensar por que que vocês são canhotas ou a gente é canhoto ou destro? Qual é a por que que nós acabamos tendo uma habilidade maior com uma mão do que com outra? Foi uma pergunta. Eu acho que dependendo das circunstâncias É, também, que a gente né? vai se deparando, Antigamente tinha a questão de não poder escrever com a mão esquerda, né? Era só com a direita todo mundo e tal, e tinha toda aquela pressão. Mas a pessoa ela tinha uma potencialidade para desenvolver, por exemplo, se a criança pegou e começou a tentar escrever com a mão esquerda, ela tem uma potencialidade com aquela mão de desenvolver a escrita, né? E devido a questões sociais e tal, ela não pôde, por exemplo. Mas pro Jung, a gente nasce com uma potencialidade. Na verdade, nós nascemos com todas as potencialidades para desenvolver qualquer coisa. Só que devido aos estímulos, devido à nossa sociedade, nossa família, às nossas aptidões, a gente vai se diferenciando. Esse é o termo que ele usa, se diferenciar. Ou seja, quando eu nasço, eu vou começar a experienciar o mundo de alguma forma. Essa forma vai depender de uma questão que é individual, que é minha. Ou seja, se eu, sei lá, bebezinho lá, eu começo a pegar as coisas com a mão esquerda, começo a fazer as coisas com a mão esquerda, eu posso provavelmente desenvolver uma habilidade maior com essa mão esquerda para fazer outras atividades. E aí pode ser que eu acabe virando canhoto, sendo uma pessoa canhota, por exemplo. Não é a mesma coisa com a mão direita, sendo destra. Só que isso não significa que a gente não consiga escrever com a outra mão. Se vocês pegarem, por exemplo, se vocês são destros ou canhotos e tentarem escrever com a outra mão, muito provavelmente vocês vão ter dificuldade. Mas vocês vão conseguir escrever. Só que não vai ser do mesmo jeito, não vai ser na mesma velocidade, não vai ser com a mesma técnica. A letra vai ficar tipo um garrancho de criança, provavelmente. Não vai ser a mesma coisa. Mas a gente pode exercitar isso. A gente consegue exercitar essa habilidade, por exemplo, de escrever com a mão que não é dominante. Porém, ela não vai chegar ao mesmo nível de exatidão como a mão dominante de vocês. Só se vocês completamente pararem de usar a mão dominante e começarem a usar a outra. Mas aí é muito difícil, porque você já tem uma personalidade basicamente formada ali. Você já tem toda essa conjuntura estruturada em vocês. Então, fazer essa mudança é muito radical, né? E muito difícil. E aí o Jung ele traz que a gente tem essa potencialidade nas funções, por exemplo, da consciência, sensação, pensamento, sentimento e intuição. Nós nascemos com a potencialidade de desenvolver qualquer uma delas. Mas, devido a uma capacidade individual, né, nossa mesmo, enquanto ser humano, enquanto ele fala que a gente não nasceu uma tábula rasa, né, nós não somos simplesmente um ser humano que nasce e só consegue absorver coisas do mundo. A gente tem algo nosso que é característico nosso e em conjunto com o mundo a gente vai desenvolvendo isso, né? Então, para ele, a gente tem sim alguma das funções mais, vamos dizer, pré-estabelecidas ali como nossas, mas a gente pode desenvolver outra sem problema nenhum. Só que à medida que a gente faz isso, se diferencia, por exemplo, eu sou uma pessoa que. Como seria uma pessoa, por exemplo, que tem como uma função predominante a função sensação? Seria uma pessoa que geralmente lida com os fatos mais concretos. Né? Tem até uma frase dessa mesma professora que eu citei agora, que ela fala que é tipo aquela pessoa que diz assim, ah, só acredito vendo, né? Tipo, realmente, em tudo que ela vai se colocando no trabalho, nas opções de trabalho, nas relações amorosas, ela vai enxergando o mundo a partir de uma perspectiva mais palpável, vamos dizer assim, mais dos sentidos. Só que isso não significa que ela não consiga desenvolver outras coisas, as outras funções. Só que é mais difícil, né? Acaba sendo dificultoso. É assim como a gente poder, por exemplo, escrever com a mão que não é dominante, fazer alguma coisa que a gente não está acostumado. É muito difícil fazer uma coisa que a gente não está acostumado.
Então, as funções elas vão nesse panorama, né? Então, uma pessoa pensamento seria aquela pessoa que consegue fazer um julgamento moral, de valor, ela acaba enxergando as coisas muito nessa perspectiva, e assim as outras vão seguindo a mesma lógica, né? Quer dizer, o sentimento vai fazer isso, o pensamento ele vai ser a ideia lógica, racional, cartesiana das coisas, e a intuição seria essa percepção inconsciente, né? Seria, por exemplo, ela fala que a intuição ela tem uma ligação muito forte com a sensação no sentido do tátil, daquilo que a gente consegue perceber com os sentidos. Porque a gente percebe o mundo com os sentidos. Por exemplo, se a gente sente uma comida cheirando ruim, a gente geralmente fala como que a gente consegue perceber isso? Geralmente através do cheiro, né? Essa comida tá fedendo, isso daqui tá fedendo, isso daqui não tá bom, essa comida não tá boa, por quê? Porque tá fedendo, às vezes visualmente ela não aparenta estar uma comida estragada, mas pelo cheiro a gente consegue perceber isso, né? Pelo gosto também, mas aí tu não vai comer, se tem a dúvida se está estragado ou não, né? E aí a gente começa a tentar fazer esse link da percepção sensorial com a percepção inconsciente, porque o inconsciente não tem uma linguagem para isso. Então a gente utiliza a linguagem da consciência para ter esse acesso. E aí tanto que ela fala de uma frase que acho que vocês já devem ter visto, ouvido. Tipo, quando a gente chega num lugar, ou então tá diante de uma situação, e a pessoa fala, isso tá me cheirando ruim, né? Não sei se vocês já escutaram como se fosse não é metáfora, essa junção de funções. Isso tá me cheirando mal. Só que não é uma comida, não é algo que tá cheirando mal, é uma situação que, por um julgamento, por uma percepção do que está acontecendo, a gente faz um julgamento do que está acontecendo. A gente tem uma percepção do que está havendo, só que não tem nada que mostre isso para a gente. É mais uma percepção mesmo individual. É uma percepção, né? Aquela pessoa que consegue perceber pelas entrelinhas, sabe? Uma situação. Então, geralmente, esse tipo de recurso é o que o Jung chamava desse recurso da função da consciência, que é a função intuitiva, né, da intuição, que é essa percepção pelas entrelinhas, que não é aquilo que está escancarado, não é aquilo que está se mostrando para a gente de uma forma palpável, é aquilo que está por detrás do que está acontecendo. Então, para ele, isso era um recurso, né, da consciência, uma função da consciência. Deu para entender isso? Deu sim. Tá. E aí, por que que isso se torna importante? Deixa eu voltar aqui no livro. É, cadê? Deixa eu ver se eu acho aqui. Ainda tá aqui, né? Deixa eu ver se eu acho aqui. Isso aqui. Aí, quando ele traz isso daqui, ele fala justamente sobre isso. Por exemplo, a função, vamos botar aqui a função pensamento, né? Vamos dizer assim, que é a função pensamento, aqui intuição, sentimento e sensação. Aí por que que ele faz isso, né? Por que que ele traz a ideia desse jeito das funções, como se fosse uma cruz, vamos dizer assim? Porque para ele, duas dessas funções, por exemplo, a sensação, que é essa que está aqui, e a intuição, elas são funções irracionais, porque elas não dependem da nossa irracional aqui no sentido não de irracional de sem racionalidade, mas é de uma da vontade, sabe? Por exemplo, se eu estou sentindo frio, se eu estou numa sala e tá frio, por exemplo, temperatura, eu vou sentir essa sensação de frio como frio. Isso independe do meu querer, da minha vontade, das minhas percepções pessoais. Vai ser a sensação de frio. Aí sim eu posso fazer o julgamento de valor. Eu posso gostar ou não. Eu posso querer que esteja frio ou não. Mas a sensação do frio, por exemplo, ela vai acontecer. Se eu estou com fome, por exemplo, essa fome é uma sensação de fome. Ela pode ser boa ou ruim, que aí já é um julgamento de valor meu. Só que a sensação da fome ela vai acontecer.
Então não depende da minha vontade de ter ou não fome. Eu posso suportar a fome, mas a sensação da fome vai estar presente. Então ela seria uma função irracional justamente por causa disso, porque ela não está à mercê, vamos dizer assim, da minha vontade, sabe, do meu querer, como se fosse mais ou menos nessa pegada. E a mesma coisa funciona com a intuição. Quando a gente percebe algo, não sei se vocês já se pegaram na vida de vocês em algum momento, percebendo essas situações desse jeito. De perceber, sei lá, vocês estão em qualquer lugar. E vocês percebem algo ali que parece que não está certo, parece que não está bacana. Isso é uma percepção tal qual a sensação, só que uma percepção inconsciente. E aí também independe da nossa vontade, depende do nosso querer. Nós percebemos. Aí o que nós vamos fazer com essa percepção já é outra coisa. Eu posso ignorar, eu posso dizer que é besteira, eu posso não me importar, ou posso dar muita importância. E isso já é uma outra coisa, isso já é o sentimento e o pensamento entrando em jogo. Mas a percepção disso, não. A percepção ela fica é de um caráter irracional porque ela não fica à mercê do nosso querer, do nosso desejo. Deu para entender? Esses dois? Deu, professora, eu posso dizer assim, então, o seguinte, que a Pode. sensação e a intuição, enquanto funções psicológicas, elas são, na verdade, aquelas que eu não utilizo a razão, Não. Não seria que tu não não? utiliza a razão. Esse racional que ele coloca não é da razão. É mais da. Como é que eu posso dizer? Do direcionamento da vontade. Tá, ok. Como se fosse o direcionamento da vontade. Ele até fala um pouquinho no livro. Se vocês pegarem próximo a essa parte, eu acho que tá. Ou é lá na 2 mesmo, na conferência 2, no início. Eu não lembro onde é que tá essa parte. Mas. Deixa eu ver aqui se eu acho. Mas não seria sobre. Ah, tá bem aqui, ó. Logo no início da fala dele na segunda conferência. Terceiro parágrafo. Parágrafo 77 lá. Os conteúdos ectopsíquicos da consciência derivam, em primeiro lugar, do ambiente e são recebidos através dos sentidos, que foi aquilo que eu falei, das sensações, né? Que a gente tem, visão, olfato, paladar e tal. Além disso, também provém de outras fontes, como a memória e os processos de julgamento, que pertencem aos setores endopsíquicos. Uma terceira fonte de conteúdos conscientes seria o lado obscuro da mente, no caso o inconsciente. Conseguimos uma aproximação dele através das propriedades das funções endopsíquicas, as funções que não se encontram sob domínio da vontade. Ele fala isso daqui sobre as funções endopsíquicas, mas eu achei que fosse essa parte que ele falava, mas não é. Só que. Cadê? Deixa eu ver se eu acho. Acho que não tá aqui, tá mais antes. É o pior que eu não. Depois eu vou encontrar e aí eu trago pra vocês. Mas. Deixa eu ver se eu acho rapidinho aqui. Não, não. Não achei aqui, mas depois eu procuro pra vocês. Mas seria isso. Tipo, eu não fico. é, Elas são. Ele diz racional e irracional, mas é no sentido da. É no, eita, é no sentido do direcionamento. Né? Eu não consigo fazer uma direção tipo, totalmente sobre isso. Por exemplo, é que nem eu falei da sensação da fome e do frio. A gente vai sentir. Tem pessoas que vão sentir mais, tem pessoas que vão sentir menos, tem pessoas que vão ficar mais confortáveis, tem pessoas que vão ficar menos confortáveis, mas a sensação ela vai estar ali, porque é uma questão dos órgãos e sentidos. Só que a sensação é uma percepção dos órgãos e sentidos fisiológicos, né? Visão, audição, olfato, paladar e tato. E a intuição é da função da percepção do, dos processos inconscientes. Então, uma está direcionada aos órgãos dos sentidos e a outra está direcionada aos órgãos dos sentidos inconscientes. Então, é por isso que a gente não tem esse acesso do direcionamento. Né? É que nem o limiar de dor, por exemplo. As pessoas têm limiares de dores diferentes. Uma pode dizer que não está sentindo dor, mas a sensação, por exemplo, de algo machucando,
vai estar ali. Pode ser que para uma pessoa não seja uma dor, mas para outra vai ser. Mas o impacto, por exemplo, se eu me bati. Vamos dizer que duas pessoas se bateram do mesmo jeito, uma hipótese muito ideal aqui. Duas pessoas se bateram do mesmo jeito, igualzinho, com a mesma intensidade, a mesma força, no mesmo lugar, tudo igual. Para uma pessoa, isso pode ser uma dor muito grande. Para outra, pode nada. Ela pode estar acostumada com isso, o limiar dela de dor pode ser maior. Só que a sensação física, ela vai ser igual, porque não mudou o impacto, não mudou, não mudou. Só mudou a questão da percepção interna, de como ela processa esse sentimento. E é essa sensação, na verdade. Então, a ideia está justamente, né, nesse direcionamento. A gente não vai conseguir fazer essa direção totalmente. E o pensamento e o sentimento seriam funções racionais. E aí entra a dúvida que entrou de muita gente quando fizeram essa pergunta na discussão 1, que é justamente sobre essa questão do pensamento. O pensamento ser uma função racional, a gente consegue entender, né? É bem fácil. Mas o sentimento, enquanto função racional, muita gente se pergunta, né, justamente como. Como que um sentimento ele vai ser racional se a gente está tão acostumado à ideia dicotômica e dual de pensamento ser uma função racional e emoção e sentimento ser uma função irracional, né? No sentido de razão e emoção, pensamento e sentimento. A gente fica nessa dualidade cultural, né? Só que o Jung ele traz de uma outra forma isso. E aí tanto que ele até fala para não se ater ao termo, tipo, ficar preso ao termo sentimento, e sim ficar preso ao conceito, preso não, né? Se ater ao conceito, à experiência. O que isso quer dizer? O termo, ele fala até aqui nas conferências que ele fala que a pessoa poderia designar o termo que ela quisesse para isso. Ele, Jung, achou melhor usar o termo sentimento, mas poderia ser qualquer um outro, né? Se alguém achasse algum melhor depois, poderia usar outro termo. Ele achou mais cabível usar o termo sentimento, que é sobre essa questão do julgamento de valores, né? É como eu me sinto em relação a determinada coisa. E o pensamento seria, e esse como se sente, ele, apesar da gente achar que não depende da nossa vontade, às vezes, mas a gente consegue modular isso. A gente consegue alterar essa percepção, né? Esse sentimento. Por exemplo, se eu estou hoje muito chateado com uma pessoa por algo que ela fez, eu estou me sentindo, por exemplo, com raiva, chateado com essa tal pessoa. Isso é um julgamento de valor. Eu estou chateado com essa pessoa. Isso é um sentimento que eu estou tendo. Não significa que eu não consiga modificar isso. Não significa que eu não consiga não ficar mais assim em relação a essa pessoa. Eu posso, às vezes, só pelo fato de compreender o que aconteceu, eu posso mudar a minha relação de sentimento com essa pessoa. Exemplo, estou num relacionamento com uma pessoa. E aí eu começo a desconfiar de alguma coisa, e aí eu começo a ter um sentimento de desconfiança, de ficar chateado, etc, etc, etc. Mas eu não tenho dados de nada disso, não tenho provas de nada disso. Foi só uma intuição, vamos dizer assim, ou foi só um sentimento que eu tive em relação ao comportamento, à atitude do outro. A partir do momento, às vezes, que eu consigo pegar esses dados concretos, isso geralmente cai. Isso geralmente começa a se esclarecer, vamos dizer assim, para um lado ou para o outro. Né? Começa a se esclarecer. E aí a gente pode ter uma resolução diferente para isso. Mas, se a gente tentar pegar e pensar, somente pensar sobre isso. Por exemplo, eu estou sentindo um desconforto em relação a alguém. Estou desconfiado disso. E eu tento começar a pensar sobre isso. Dificilmente, só pensando sobre isso, eu vou conseguir mudar essa sensação que eu estou tendo. Esse sentimento que eu estou tendo.
Claro, né? Não é 100%, mas assim, é muito mais difícil eu conseguir pensar sobre isso sem ter os dados palpáveis e concretos sobre a situação. Porque aí eu tenho mais facilidade de lidar com essas informações, com esse sentimento, com esse pensamento, se eu tiver algo ali que medie isso. E foi a proposta do Jung, quando ele traçou essa cruz aqui das funções, foi justamente isso. Se vocês perceberem, vamos dizer aqui que o sentimento ele está do outro lado, né? Bora botar ele aqui para cima, no lugar do pensamento, e o pensamento aqui para baixo. Lembra da mão esquerda e direita? A gente tem uma potencialidade de se desenvolver qualquer uma das funções, porque a gente vai se diferenciando. Essa diferenciação é como a gente vai enxergando o mundo, enxergando a gente, etc. Vamos dizer que eu me desenvolvi, me diferenciei a partir de uma função sentimento. Então, eu sou uma pessoa que geralmente vou enxergar o mundo através de uma perspectiva moral, de valores, né? Eu acabo enxergando as situações muito mais pelo viés moral, né, e de valor, do que de um viés de raciocínio, de enxergar a lógica, ou de ter as coisas palpáveis ali para me subsidiar nisso, tá? Eu vou aprofundar um pouquinho para vocês entenderem melhor essa situação. Então, eu sou essa pessoa, vamos dizer, por exemplo, que enxerga o mundo dessa forma, a partir de um prisma da função sentimento. O oposto assim, o que vai estar indiferenciado, que foi essa função que não se diferenciou, vai ser aquela outra de mesma natureza. Ou seja, qual é a função sentimento? Ela é uma função de natureza racional. Qual é a outra função de natureza racional? O pensamento. E aí, então, a outra função da mesma natureza, ela não vai conseguir se diferenciar tanto quanto aquela que se diferenciou. Ou seja, se eu for uma pessoa que se diferenciou numa função sentimento, a função pensamento ela vai ficar indiferenciada. Ou seja, ela vai ficar mais arcaica. Vai ser a nossa mão, por exemplo, a nossa mão esquerda para quem é destro. No caso, a minha mão direita, que eu sou canhoto. Então, seria essa função que eu não consigo desenvolver tão bem. Não significa que eu não vá conseguir desenvolvê-la, mas vai ser mais difícil. E ela não vai conseguir chegar ao mesmo nível, vamos dizer assim, da que foi diferenciado. Só que como que a gente faz isso? Como que a gente consegue melhorar? Como que a gente consegue aperfeiçoar essa função que é importante? Não é porque ela está indiferenciada, não é porque ela é arcaica, não é porque ela não foi desenvolvida, que é para ficar por isso mesmo. Para o Jung, o processo, né, da gente ficar bem com a gente, o processo de individuação, todo esse processo que é o caminho dentro da psicologia analítica, parte de um viés que é eu conseguir trabalhar as quatro funções. Todo mundo tem as quatro funções da consciência atuantes, só que umas são menos desenvolvidas do que outras, umas a gente tem mais facilidade do que outras. E aí vai muito a gente olhar para o nosso dia a dia. Ah, eu tenho facilidade de, sei lá, estudar lendo só. Eu vou geralmente estudar fazendo isso. Eu não vou fazer outra diferente, muito difícil. Eu não vou querer estudar, por exemplo, assistindo uma videoaula sem ficar lendo nenhum livro. Eu não vou querer ficar só assistindo aula. Eu tenho que escrever, eu tenho que ler sobre isso. Porque é mais fácil para mim aprender desse jeito. Para outras pessoas, não. Tem que ter um recurso audiovisual, tem que ter isso, tem que ter aquilo. Para essa pessoa vai ser mais fácil isso. Ah, tem pessoas que têm facilidade de, por exemplo, o curso que vocês escolhem. Tem aquela dicotomia, né? Ah, quem é de exatas não gosta de humanas, e quem é de humanas geralmente não gosta de exatas. Essa dicotomia é isso aqui, basicamente. Né? É aquilo que a gente tem mais facilidade, a gente tende naturalmente a ir por esse caminho de desenvolvimento. Se eu tenho facilidade, se eu gosto, se eu me sinto bem, se aquilo é mais simples para mim, eu consigo aprender melhor, consigo me desenvolver mais a partir, por exemplo, de conteúdos de área do conhecimento que são das áreas humanas, por exemplo, eu dificilmente vou escolher uma engenharia. Muito difícil, não quer dizer que seja impossível. Mas assim, se vocês forem pegar na história, forem buscar isso,
fazer uma pesquisa breve nos cursos, vocês vão ver que majoritariamente isso vai estar acontecendo. Porque é aquilo que a gente se identifica, é aquilo que a gente vai se diferenciando, é aquilo que a gente vai se identificando. E aí, o outro lado seria aquilo que a gente tem mais dificuldade. Então, é por isso que geralmente as pessoas vão ter dificuldade em exatas, né, condução de humanos e tal, enfim. Aí fica nessa dualidade. Só que aí o Jung ele traz uma outra questão em relação a isso, que é o tempo. Que o tempo possibilita que a gente faça um equilíbrio nesse sistema, né? Mas aí isso é um papo para depois. E aí, então, como a gente vai usar para desenvolver essa função que não se diferenciou? No caso, a função pensamento, nesse exemplo. A gente vai ter que usar as funções auxiliares, que são as outras duas. Então, por exemplo, quais são as outras duas funções auxiliares nesse processo do sentimento e pensamento? Sensação e intuição. E aí, a mesma coisa, vai ter uma função dessas auxiliar que vai ser mais propícia, que eu vou ter mais facilidade, que eu vou ter mais habilidade para trabalhar. E aí eu vou ter que utilizar elas para poder chegar na função que não foi diferenciada, na função mais arcaica. Então, para você ser uma pessoa sentimento que tem esse julgamento de valor, ou enxerga as coisas a partir dessa perspectiva moral e etc, para eu conseguir racionalizar sobre uma situação, voltando ao exemplo que eu dei de uma relação afetiva, e eu começo a ter uma rixa com a pessoa, e eu começo. A relação pessoal, no caso afetiva, no caso pessoal, de relação com o outro. Eu começo a desconfiar, e eu não sei o que, eu não gosto mais da pessoa, eu tô com raiva, papapá. Só que eu não sei o que aconteceu, às vezes. Eu só tive esse sentimento em relação àquela pessoa. E eu tento pensar para tentar desconstruir essa ideia e não consigo. Às vezes, o meu próprio pensamento faz eu ir mergulhando mais ainda nesse sentimento e é, dando mais força para essa ideia, muitas das vezes. Ou não, né? Mas muitas das vezes isso vai acontecendo. Como que a gente geralmente consegue desbancar isso? Quando a gente consegue ter provas. Muita gente fala isso, né? Ah, só consigo tanto para uma relação afetiva, de traição. Eu só acredito se eu ver alguma prova, algum print. A pessoa está tendo todos os comportamentos possíveis, está fazendo tudo escancarado, mas a pessoa às vezes ela permanece naquele local enquanto ela não tem algo factual. Enquanto ela não tem, por exemplo, um print, ela não vê aquilo acontecendo, a pessoa não fala para ela tem toda aquela sensação ali, tem todo aquele processo que está sentindo, mas ela não sai daquilo, porque ela não consegue racionalizar o processo da forma adequada. E aí, como ela geralmente consegue fazer isso? Quando ela consegue ter esses dados concretos, vamos dizer assim, que são percebidos através dos órgãos dos sentidos, né, visão, né, enfim, para ela conseguir racionalizar esse processo e ver, realmente isso está acontecendo, eu não estou bem assim, eu não quero mais isso, e aí tomar o caminho da vida dela. Né? Ou então ela pode simplesmente permanecer tempo suficiente ali e ter uma intuição que, não, isso realmente tudo está mostrando, eu estou sentindo isso, e tudo está mostrando, eu estou percebendo que isso está acontecendo, por exemplo. E a pessoa não teve provas de nada, assim, tipo, de fatos, né, palpáveis, vamos dizer assim. Mas ela percebeu através das atitudes, dos gestos, da forma como a pessoa falava, enfim, né, vocês já devem conhecer. E aí seria, no caso, outra função auxiliar que entrou em jogo, que seria a intuição. E aí já não seria mais a sensação, seria essa prova mais concreta e factual, né, dos sentidos. Então, para conseguir chegar à função inferior, que ele chamava, né, a que não foi diferenciada, é através das funções auxiliares. Porque se a gente quiser chegar numa linha direta, a gente vai ter muita dificuldade. É como se a gente quisesse atravessar de um cômodo para o outro sem ir pela porta, só porque está mais distante. Como se a gente precisasse fazer um caminho mais distante para poder chegar no nosso destino. Não dá para ir numa linha reta. A gente tem que cruzar outro caminho. E esse outro caminho é a função auxiliar. E essa daqui seria as funções principais, né? Que diferenciou e a indiferenciada seriam as funções principais. A que diferenciou seria a função principal. As outras, as auxiliares. E a que ficou indiferenciada, né, seria a quarta função, que foi indiferenciada, no caso. A mais arcaica.
Deu para entender isso? Acho que eu falei Bom, muito. não tá bom. Professor, eu lembro quando nós fizemos eu acho que foi ano passado, nós fizemos o teste do Quati, né? E Sim. aí eu consegui ver qual foi o tipo, né, psicológico. O meu foi extroversão com a função principal intuição, auxiliar foi o sentimento, e se eu não me engano a função menos, né, utilizada foi a sensação, foi isso Uhum, mesmo, né? E eu achei muito interessante e bateu realmente uhum. assim o meu É, biotipo psicológico, né? De com, ao, personalidade mesmo é, tempo. ao longo do tempo, foram desenvolvendo alguns testes para isso, né? Só que, assim, tem muitos autores que não gostam muito de trabalhar com esses testes porque eles vão fazer um recorte. O teste, como qualquer teste, por exemplo, ele é uma ferramenta, né? Então ele vai poder muitas das vezes dar um norte, só que existe algo que o teste ele não consegue dar conta, que é, por exemplo, a questão social. Esse exemplo que tu falou, na extroversão, intuição, beleza. Mas o que te garante que isso é a tua realidade psíquica do teu aparelho psíquico, de quem tu és mesmo, ou foi aquilo que tu aprendeu a fazer para seguir alguma demanda social externa a você? Uma adaptação que tu teve para sobreviver ao mundo de alguma forma. Exemplo, eu sou uma pessoa que sou predominantemente, vamos dizer, sentimento ou intuição, como você está falando. E eu tenho, sei lá, eu gosto de arte, cultura, de pintar e tal, eu gosto de expressar os meus sentimentos dessa forma. E eu nasci numa família completamente preconceituosa no sentido de não aceitar esse tipo, achar que isso é coisa de vagabundo, que eu preciso cursar alguma coisa que seja uma medicina ou uma engenharia e que eu não posso fazer tal coisa e eu nasci numa família assim. Só que eu tenho essa potencialidade de desenvolver essa função que é a minha potencialidade de desenvolver. Só que eu precisei, por necessidade, me adaptar a uma realidade externa. Eu vou desenvolver outra função. Geralmente, a gente desenvolve uma função auxiliar nessas situações. A gente desenvolve uma das duas funções auxiliares para dar conta, porque a gente não consegue mudar totalmente assim dessa forma. Mas a gente vai fazer meio que um equilíbrio entre a demanda que o outro pede e aquilo que eu sou, vamos dizer assim. Então, não necessariamente, não estou dizendo que o teste está errado. Eu estou dizendo que assim, a análise clínica ela é hierarquicamente superior ao teste, né? Então, o teste ele serve como uma ferramenta para a gente conseguir enxergar. Mas o que vai realmente te mostrar isso é o teu processo de análise, porque tu vai perceber isso. Então, pode ser que tu realmente seja uma pessoa que extrovertida do tipo de intuição tipo extrovertida, mas 100% de certeza que é isso mesmo? Porque será que eu não posso ser uma pessoa sentimento que precisou desenvolver a intuição por alguma coisa? Eu acabei diferenciando um pouquinho mais a intuição em vez do sentimento, que eu deveria diferenciar mais? Não sei, né? Esse aqui é o ponto. Então, no processo de análise, isso vai tomando forma, sabe? Então, por isso que alguns autores não gostam de utilizar testes para isso, porque acaba é como se fosse, ok, então é isso, pronto, eu sou essa pessoa aqui, né? E aí entra aqueles íntifes, ifs, aquelas siglas lá dessas coisas que fizeram em relação às funções psíquicas, né? Ao tipo, né, que é a introversão e extroversão, e a função. Então, tem que tomar bastante cuidado, né, em relação a isso. Então, enfim, por isso que eu falo que a internet ela tem muita coisa. A gente precisa tomar muito cuidado onde a gente pega as informações e até os testes, né, como a gente usa em qualquer lugar, em qualquer abordagem, né? O teste ele é uma ferramenta que ela vai auxiliar a nossa visão de mundo, em relação a alguma situação. Ela não pode ser taxativa, né?
Nenhum teste pode ser taxativo. Então, enfim. E aí, né? Deu para entender a questão das funções? Como é que elas acontecem, da diferenciação, da auxiliar? Deu sim, professor. Uhum. Tá. Aí, tá bom, Rebeca. Eu disse. Logo depois, na segunda conferência, ele vai falar sobre os arquétipos um pouquinho. E aí ele fala dos arquétipos para poder falar do inconsciente coletivo, inconsciente pessoal. E aí ele fala dos complexos. Ele dá uma ênfase muito grande nessas conferências ao teste de associação de palavras. Vocês chegaram a ver o que é o teste de associação de palavras? No Olha, semestre? professor, eu não cheguei, não. Não. Ele foi um teste que o Jung foi desenvolvendo. Ele já existia de certa forma, mas o Jung ele deu desenvolveu bem melhor isso, né? Se assemelha muito à associação livre, né, que da psicanálise, que é pegar e, né, fazendo a ligação de forma livre, sem julgamento, aquilo que for surgindo à mente durante o discurso, né? O Jung ele não pegou essa ideia. Na verdade, o teste de associação de palavras é anterior à associação livre, tá, gente? E, inclusive, ele levou essa ideia pro Freud e aí, com isso, né, ele foi por isso a rixa deles, né? Também. Por causa da questão dos tipos, né? E aí, o que ele vai falar no teste de associação de palavras? Ele fez o teste com o aparelho psicogalvânico, né? Que é aquele que vai medindo as reações fisiológicas, sobre a reação de alguém a palavras e estímulos. Essas palavras eram aleatórias, mas são palavras comuns do dia a dia, que a pessoa provavelmente está acostumada a ter como relação no seu dia. Por exemplo, casa, trabalho, água, faca. São coisas que a gente costuma estar em contato direto todo dia. Não são palavras muito específicas, muito difíceis, né? São palavras comuns. E ele fazia uma lista de 50 a 100 palavras dessas e fazia, né, o aparelhinho lá, botava o aparelhinho na pessoa e falava para a pessoa, explicava o que era o teste, né, de que ele ia falando algumas palavras e ia cronometrar esse tempo de reação. Então, por exemplo, eu falava casa, ele falava casa, e a pessoa ia responder o que viesse à cabeça dela sobre aquilo o mais rápido possível, né? E aí ele ia medir, ele falava a palavra, apertava o cronômetro para medir o tempo de reação. E junto com o tempo de reação, ia até a reação do aparelho psicogalvânico, que ia ver o batimento cardíaco, alteração respiratória, sudorese, todas as alterações fisiológicas. E aí o que ele foi constatando com isso? Que algumas palavras apresentavam um tempo maior de reação. E geralmente, quando apresentavam um tempo maior de reação, havia uma alteração fisiológica maior. Essa alteração podia ser ou para mais ou para menos. Né? Uma resposta muito rápida, às vezes dificilmente tinha essa alteração fisiológica. Mas isso também depois ele foi ver que pode ser um dado, né? Tipo, uma fuga para não entrar em contato com isso também, né? Com esse conteúdo. E aí ele vai fazendo essa listagem. E aí, deixa eu tentar ver aqui no livro. Lá embaixo, ele faz essa análise bem aqui, ó. Essa análise bem aqui. Que seria justamente de um teste que ele fez com um presidiário, né? Uma pessoa que estava detida por homicídio. E lá na Suíça ele era muito chamado para fazer essa avaliação, né? Com as pessoas que estavam sendo incriminadas já, respondendo julgamento, né? Por algum crime, etc. Ou então que desconheciam o que tinha acontecido e tal, e aí chamavam ele para fazer essa investigação, vamos dizer assim. E ele geralmente utilizava o teste de associação de palavras, que era uma coisa rápida e que ele enxergava um certo resultado. Então, dentre como é o nome? Esse recorte aqui de 21 palavras, por exemplo, na palavra 7, 8, 9, 10, ele usou, quer dizer, na palavra 7, ele usou a palavra faca, que é uma coisa que a gente está acostumado a ver no dia a dia, né? E na palavra 13, ele usou lança, né? Na 16, foi para bater.
na 18, pontiagudo e na 19, garrafa. Foram palavras que ele usou, né? Que ele usou no processo ali, né, do teste. E aí, nessas palavras, justamente nessas palavras, houve um tempo de reação maior. Essa linha aqui que tá é o tempo médio de reação, ou seja, na 1, na 2, na 3, ele foi tendo um tempo de reação para a resposta normal, né? Tipo assim, sei lá, alguns segundos, 1 segundo, 2 segundos. E aí, depois, quando ele chegou na palavra faca, isso aumentou muito. Ó. Se vocês conseguirem prestar atenção, enxergar, foi mais do que o dobro do tempo. Né? Se a gente for pegar aqui esse tamaninho desse maior, do 6, foi mais do que o dobro. Então, ou seja, se foi uma resposta de 2 segundos, ele demorou, tipo, sei lá, uns 5 segundos para responder a palavra faca. Isso é relativamente muito tempo, né? Tipo, ó, 1, 2, dá um tempinho de pensar, né? E houve essa reação. E aí as seguintes, ele chamou de, tipo, uma reverberação disso, né? Tipo quando a gente se emociona, aquilo já parou, aquela situação já acabou, mas a gente ainda continua ainda meio eufórico, assim, meio sentindo aquelas coisas. A situação já acabou, mas a gente ainda continua sentindo. Então é essa reação que vai diminuindo com o tempo. E aí depois de novo na 13, na 16, na 18, enfim, na 19. E aí ele, né, junto com isso, ele estava sabendo sobre da história que envolvia aquela pessoa, que ele tinha matado alguém. Ele só sabia disso. Ele não sabia de mais nenhum dado, nenhuma informação. E aí, com isso, ele trouxe, né? Ele fala aqui no livro. Cadê? O registro foi feito em uma lista curta de 50 palavras de estímulo, permitindo que acessasse claramente. Ele começou assim: não sabia que o senhor tinha passado por uma experiência tão desagradável, né? O Jung falou pro cara. E o homem contou-me contou-me seriamente e disse: não sei do que o senhor estava se referindo. Aí o Jung falou: bem, o senhor estava bêbado, teve um caso desagradável e acabou esfaqueando alguém. Aí ele falou: como você descobriu isso? Que foi justamente essa reação. Ele fez a ligação entre as palavras que tiveram maior tempo de reação. Garrafa, né? Ele sabia que ele tinha matado alguém, né? Então era a única coisa que ele sabia. Então ele trouxe a palavra garrafa, né, para bater e faca, né, e pontiagudo. Então, já que ele sabia que ele tinha matado com uma faca, ele só associou a ideia da garrafa, da bebida, enfim. Né? E ele, claro, que isso ele não é, novamente, é um teste. Aí entra na mesma coisa que eu falei ainda agora. Ele não é taxativo, né? Ele não é uma coisa que vai ficar ali, não, então vai ser isso. Mas na época, ele utilizou esse teste para conseguir investigar essas questões do inconsciente, né, que era consciente também, nesse sentido, porque não era algo que o sujeito desconhecia. Era como se fosse ali, que para a psicanálise seria o pré-consciente, né, aquilo que eu tenho acesso se eu buscar na memória. E hoje em dia isso não é mais usado, esse teste de associação não é mais usado, ele só foi um método de investigação que o Jung utilizou para construir a ideia dos complexos. Que os complexos são isso, são ideias afetivas, né, ideoafetivas, ou seja, são núcleos afetivos de grande intensidade que provocam reações fisiológicas, ou seja, reações emocionais. É aquilo que provoca uma reação emocional na gente. Isso aqui, esse tempo de reação superior, foi um tempo de reação superior por causa de uma questão emocional, envolvendo a situação que a pessoa tinha vivido. E a partir daí ele vai construindo a teoria dos complexos. Por isso que isso está consciente, não está inconsciente, porque os complexos são conteúdos do inconsciente pessoal. Deu para entender? É interessante. Só que assim, como eu falei, esse teste ele não é mais usado, tá, gente? Isso é feito através da análise, do discurso, enfim, das relações. Dá para perceber isso sem fazer o teste. Isso foi só no início. Ele usou para investigar. Tá bom. Vai acabar aqui, tá? Só com mais 40 segundos de chamada. Então, é isso, né? Obrigado. Eu deixei gravado, eu consegui finalmente gravar direitinho. Eu vou editar e poder postar para botar para vocês assistirem também depois e quem não assistiu assistir. E provavelmente a gente vai finalizando. Tem gente que utiliza, mas é quase ninguém assim, no Brasil ninguém utiliza, pelo menos, porque é muito limitado.
Mas é bacana, é interessante pensar nele.